do Flamengo, suspeito de ter atirado a garrafa que atingiu e matou Gabriela Nelly, foi solto, turma. A justiça revogou a prisão de Felipe Xavier Santiago, que estava preso e indiciado pela Polícia Civil de São Paulo por homicídio doloso consumado. Renan Drorros, advogado de defesa, destaca que não foi arremessado garrafa de cerveja e sim um gelo. Vamos ouvir um trecho. Equivocado, porque de fato o Leonardo ele confessa que teria arremessado, mas um gelo. Porém, tem testemunhas que são torcedores do Palmeiras que falam que teria arremessado a garrafa de vidro. Então houve uma divergência nessa questão, na interpretação de como foi esse arremesso e qual objeto teria sido arremessado. Tá, e o advogado de defesa, então, dizendo que foi um gelo. É independente, né? Assim, a menina tá morta agora. Exato. Né? E uma família perdeu, e a família perdeu uma pessoa. Eu adoro quando... Põe assim, Antônia, sempre, gente. Ficou maravilhoso. Felipe, desculpa, eu fico revoltada, sabe? Porque ontem eu falei, esse rapaz está preso. Ele falou, não, ele está preso. Aí hoje a gente tem a notícia de que está solto. Ah, não, eu joguei um gelo, não, eu joguei uma casquinha de banana na menina. Mas, agora nós temos bala perdida e agora nós temos também... Calma. Fala, vamos lá. Só deixar uma coisa clara. Esse rapaz que foi solto... Felipe Xavier. Isso, ele foi solto porque, segundo a polícia, não era ele a pessoa que arremessou. Segundo, inclusive, o próprio Ministério Público, não era ele quem arremessou o gelo ou a garrafa, ou seja lá o que for. Existe uma outra teoria rolando do próprio Ministério Público, que seria um homem com barba. E aí, por conta disso, eles optaram pela liberação, porque seria uma prisão injusta de um homem que não cometeu o ato. Ou seja, o Ministério Público nessa história está afirmando categoricamente que foi um erro da polícia. Vocês estão entendendo a situação? Olha, independente se foi um erro da polícia ou não, o que deve se fazer, o que deveria se fazer era o seguinte, porque agora existe o quê? Caco de vidro perdido também, né? Então a gente já tem bala perdida, agora nós temos essa nova modalidade que é caco de vidro perdido. Independente, eu sou da seguinte opinião, onde tem fumaça tem fogo. Sim. E ponto final. Então prenda esse cara, deixa ele preso e continue investigando. Se não for ele, depois chega e retira. E ok, tá tudo bem. Ele está envolvido. A gente sabe disso. Né? Até o próprio delegado que veio aqui ontem, até ele trouxe a informação que o rapaz estava preso. Exato. Não é? E aí o que acontece? Porque... E aí, inclusive, afastaram o delegado do caso porque disseram que o delegado errou. Agora, me diz uma coisa, o negócio o de ontem. Meu Deus. O negócio mas é tão banalizado, a baderna é tão grande, prestem atenção, que eles não conseguem nem identificar quem foi o assassino da menina. Ué, exatamente. É um pouco. Agora Isso foi um... Ministério, a discussão agora é do Ministério Público. Ai, não. Foi um caco de vidro. Veio do céu. Tem que se resolver. Agora a menina está morta. Foi sepultada terça-feira, a família sofrendo porque perderam a menina de 23 anos de uma forma extremamente banal. E olha só o que está acontecendo. E ontem a gente discutindo esse tema, né, com o delegado que estava à frente, né, do caso, ele assegurou e afirmou repetidas vezes sobre a segurança, sobre a convicção de que era a pessoa adequada e que era a pessoa de fato que lançou, né, a garrafa. E no final de contas existe uma dúvida. Eu não sou jurista, mas quando a evidência é só o relato das pessoas, me parece muito frágil, o que reforça a importância de ter identificação facial nas redondezas do estádio e nas dependências ali do estádio, de qualquer estádio de futebol que queira fazer um jogo com duas torcidas, né, no final de contas. E também a afirmação dele ontem que as polícias estão plenamente aptas para atuar na realização de jogos de futebol com duas torcidas sem nenhum grande risco ou coisa do tipo. Você acompanha pelo rádio, Dani, são 10 horas e 55 minutos, a gente chegou agora nesta quinta-feira e você sintonizou na Jovem Pan e o tema do Morning agora é justamente a liberação, a soltura de um torcedor suspeito de atirar a garrafa naquela menina que morreu nesse final de semana, uma menina de 23 anos aqui na cidade de São Paulo. A gente está repercutindo um pouco dessa decisão da própria polícia junto com o Ministério
Ministério Público. Por favor, Exatamente. Ontem, né, mais uma vez, né, ontem a gente estava falando e o delegado assegurou sobre a capacidade das polícias de realizarem jogos com 2 torcidas em estádios. E no final de contas a gente vê que existiu uma falha assim, porque senão não teria acontecido a violência por parte da Polícia Militar. E, no atual momento, uma falha da Polícia Civil na investigação de quem é o culpado, né, por ter lançado essa garrafa. Então, no final de contas, eu que até antes de ontem, até ontem, eu era contra a ideia de ter jogos só com uma torcida. Hoje, sinceramente, eu acho que com a estrutura que a gente tem, né, das polícias e com o que vem acontecendo no futebol brasileiro, talvez de fato a melhor solução provisória, enquanto a gente não tem essa estrutura mais ampla de identificação facial e por aí vai, é justamente realizar jogos de futebol com uma torcida só. Pelo menos para com esses times com grandes torcidas, né? Eu acho que seria fundamental. Eu peguei a decisão aqui da juíza Marcela Raia de Santana, da 5ª Vara do Júri, que diz o seguinte: ao contrário do noticiado e afirmado pelo delegado de polícia, o autuado não confessou ter arremessado a garrafa contra os torcedores do time adversário. Em seu interrogatório, ele negou que tivesse jogado qualquer objeto de vidro contra os torcedores palmeirenses, afirmado que tinha pedras de gelo na mão, as quais arremessou em revide a rojões que os palmeirenses teriam jogado contra os flamenguistas. Aí, resumindo a decisão da Justiça de agora que a gente está repercutindo aqui. A pessoa que arremessou, segundo a Justiça, trata-se de um homem que possui barba, sendo, portanto, fisicamente diferente desse rapaz que foi autuado. Tudo indica que a garrafa que vitimou fatalmente a Gabriela foi arremessada por uma outra pessoa que não o rapaz que foi preso. E aí a juíza diz o seguinte, vejam só que fala forte dessa juíza em relação à postura do delegado que prendeu esse rapaz. Diante da lamentável, para dizer o mínimo, postura do delegado de polícia que se mostrou assodado e despreparado para conduzir as investigações, de rigor é a remessa dos autos ao DHPP, órgão especializado e preparado para a condução de investigações desta espécie. Está aí o pronunciamento da juíza do caso, a juíza Marcela Raia de Santana, da 5ª Vara do Júri. Deu para clarear? Dá um pouco. E aí? Na verdade, pesado aí, não, ela bateu pesado. Bateu pesado no delegado. Pô? Só que eu acho o seguinte, né, pessoal? Existe... Gente, a gente não pode banalizar uma morte dessa forma. Você imagina que se nenhuma providência for tomada em relação a esse caso, imagina o que não vai acontecer daqui para frente. Não, mas está sendo feita a investigação. Porque está sendo... eu concordo que precisa ter, mas não pode prender qualquer um para dizer que prendeu alguém. Espera um pouco. Ele pode ser inocente, exatamente. Agora, outra coisa também que me incomoda, quer dizer que arremessar gelo é tudo bem? Tudo bem que talvez a punição não seja... É que assim, é muito difícil, Maninho, você fazer qualquer tipo de avaliação nesse sentido, porque nós não temos as imagens, não estávamos lá, enfim, é tudo uma suposição. Mas Segundo o que ele está dizendo, os rojões foram lançados. Sim. Então, era um cenário meio de guerra ali, né? O cara jogando rojão e ele arremessando. Mas o gelo não é... É um negócio meio... dá para justificar, né? E aí entra aquele meu ponto sobre a mudança cultural. Porque a morte, que é a coisa mais lamentável, é o episódio mais grave. Mas veja só o que a gente está falando do cenário dessa morte. De pessoas arremessando rojão nas outras. De pessoas arremessando pedras de gelo. Ou seja, isso é normal? A gente vai então só punir a pessoa que arremessou a garrafa. E claro que tem que ser punida com mais rigor. Mas ela vai ser a única punida? Então, agredir os outros, se não causar morte, tudo bem. E aí é o meu ponto. Na minha visão, a gente só vai conseguir mudar essa situação e acabar com essa triste página da história do futebol brasileiro, da violência nos estádios, fazendo uma transformação cultural. Os estádios de futebol não podem ser um território sem lei, onde a sociedade só olha e se preocupa e o poder público só se preocupa com os casos mais graves que levam à morte. Claro. Então,
é preciso ter punição também para esses torcedores. Até porque se você toca gelo, tudo bem, você tacou gelo em alguém, você pega num olho cega, entendeu? Exato. Então, ou seja, você não minimiza a história. Então talvez a gente não sabe o que vai acontecer com essa pessoa. Talvez a presa erroneamente. Você não minimiza a questão. Eu não tenho, olha, eu vou ser muito sincero, por mais que eu queira, tem histórias para mim que eu não consigo voltar atrás. Tem histórias para mim que, infelizmente, tá lá, tá fazendo baderna, não tá curtindo bacana, tá atacando gelo, você veio para cá para assistir o jogo ou para atacar gelo? Não, sim, mas Fê, numa baderna, eu penso o seguinte, numa baderna, assim, eu acho que o melhor ponto aqui da nossa discussão foi o que o Mano trouxe. Não se resolve esse problema prendendo quem tacou gelo. Exato. Não vai resolver esse problema. Exato. O problema não é resolvido. Mas tem que ter alguma punição. Mas não é para você. O problema ele é muito maior. Para atacar gelo no gelo ou deixou de tacar o gelo. Não é para você ir para um lugar para você atacar gelo em ninguém. Não é. Mas como que a gente muda a cultura? Aí eu acho. Aqui é sobre cultura, educação. Exato. Cultura. Mas a cultura muda quando a probabilidade de tomar... De assassinar os outros numa porta de um estádio? Cultura de educação. Uma pessoa que faz isso, uma pessoa que está fazendo isso, não tem formação. É assustador como num jogo de futebol as pessoas enxergam a torcida adversária como um inimigo a ser abatido. Isso é assustador. Eu vou muito em estádio de futebol e eu vejo isso inúmeras vezes. Isso é realmente muito alarmante. Agora, o ponto que o Mano trouxe é muito valioso, só que para a implementação disso é justamente todo mundo entender que se fizer algo além da lei, né? Ou seja, não só tacar a garrafa de vidro, mas tacar gelo, tacar rojão, qualquer tipo de coisa, todos têm grande possibilidade, grande probabilidade de serem punidos. E isso pode ser remediado se a gente tiver não só uma polícia militar preparada, e a polícia civil também preparada, mas elementos de tecnologia que vão ajudar em todo esse processo, como, por exemplo, no Allianz já existe identificação facial das pessoas que estão no estádio. Deixa eu só pegar de um ponto de vista, Antônia, quero muito te ouvir sobre esse caso, mas vamos tentar pegar a discussão aqui do ponto de vista da família da Gabriela. Tá? Porque eu acho que a gente está aqui também discutindo futebol e tal, e tem uma família que perdeu a sua filha. E que merece toda a nossa solidariedade. E o promotor do Ministério Público, o Rogério Leão Zagallo, responsável pelo caso, ele diz o seguinte: não há provas ainda de identificação da pessoa que tenha arremessado a garrafa para matar a pessoa. Então vamos parar para pensar câmera de segurança. A gente está discutindo política pública e tal, mas eu quero que a Antônia possa falar um pouquinho para a gente o seguinte, do ponto de vista da família, como é que é uma família ter uma filha linda como era essa menina, de 23 anos de idade, tinha um futuro pela frente, uma vida pela frente. Cadê a foto da menina visivelmente alegre? Se tiver a foto dela, Mari, coloca aí pra gente também poder prestar uma homenagem pra ela. Olha que menina linda. Linda, palmeirense. Imagina pra essa família, uma moça de 23 anos, receber a notícia de que a filha foi para um estádio de futebol e não voltou mais. E aí, essa família não tem direito de saber quem foi o assassino? Essa família, de alguma forma, não tem o mínimo do direito do poder público poder dar uma satisfação para ela e falar o seguinte: nós vamos promover justiça aqui e a pessoa que matou foi este fulano aqui e esse cara vai para as grades. Não, e aí você recebe a informação. Não prendemos, não, desculpa, mas agora prendemos o errado, porque na verdade o que atacou, na verdade, a gente não achou. Nós prendemos o que atacou gelo. Como é que Olha só, sabe, mas é a baderna, mas daí então volto a dizer, a baderna, então não está só, a baderna está na falta de fiscalização na porta dos estádios, na falta realmente da história mais efetiva, porque se começa a ficar completamente essa história perdida, então desculpa, porque isso está errado desde lá. Então quer dizer, você morre, quem atirou? Não sei, não sei lá quem foi, entendeu? Que é isso? Fala, Antoninha. Foi como você disse, uma menina linda como essa, de 23 anos, que infelizmente estava lá, de repente ela foi atingida por um caco de vidro voador.
sabe? Então, mas eu quero entender assim, do ponto de vista da família, meu. Como é que tá essa família agora? Como é que tá, Paulinho? Essa família não tem direito. Essa família, ela precisa ser cuidada de uma forma completamente diferenciada, Antônia, porque essa família é um retrato do que infelizmente virou o futebol brasileiro. Pessoas que se dedicaram a vida inteira pelo futebol, que se dedicaram ao seu time de coração e que recebem isso em troca. Eles não têm o direito, Antônia, de saber quem é o assassino, quem é o cara que matou a filha deles? Claro que tem e vão, né? Agora eu queria, enquanto vocês estavam falando, me veio uma coisa na cabeça. De repente a gente fazia um apelo direto para Leila, que é uma mulher poderosíssima, né? Primeiro, dar suporte para a família dessa jovem linda, que era uma torcedora ávida do Palmeiras, né? Que foi para o time, foi para o jogo, torcer pelo seu time. Está acontecendo uma grande confusão, pelo que a gente está vendo. Eu acho que esse rapaz tinha que permanecer, sim, até descobrir, até porque ele não assistiu o jogo e foi para casa de boa. Ele estava no meio de uma baderna. Então, mas é injusto, deixa até descobrir. Bota aqui, vai, lembra de alguma coisa? Como você estava lá perto, você jogou gelo. Mas por que você jogou gelo? Porque você não levantou e foi para sua casa. Entendeu? Então, deixasse ele lá, até para colaborar, né? Então, Leila, um apelo que eu acho que os meus colegas aqui do programa também vão concordar. Além de dar um suporte para essa família, né? Acolher, afagar essa mãe, pegar pesado, botar os advogados do Palmeiras, entendeu? Para assistir esse caso e para descobrir quem foi que matou essa jovem com o futuro pela frente. Porque, afinal de contas, a gente está falando de uma torcedora do seu time, né? Você é uma mulher poderosa nesse país. O que não falta, graças ainda bem, né, para Leila, inclusive eu sempre brinco aqui, Leila no morning, mas a assessoria dela já respondeu várias vezes que não vai vir, também não sei por qual motivo, enfim. Mas acontece o seguinte, uma coisa que de repente, você imagina se numa dessa, a Leila pega e coloca assim, eu vou indenizar quem me trouxer o assassino. Sabe? Eu vou dar um dinheiro para quem trouxer esse assassino para cá. Uma postura ativa, uma cartola. Ativa, bicho, vai aparecer na hora. Mas na hora aparece. Fê, deixa eu trazer aqui as palavras... Aí vem a galera da dignidade. Peraí, Fê, deixa eu só trazer as palavras aqui do Ettore Marciano Neto, que é pai da Gabriela, e no momento ele diz que não tem palavras para descrever o momento que eles estão passando, e ele destacou que nunca saíram da casa deles com a ideia de que a filha deles não voltaria nunca mais, não imaginavam algo assim. E a mãe da Gabriela, a Dilcilene Prado Anelli dos Santos, faz uma defesa das torcidas organizadas. Ela diz o seguinte: as pessoas falam que as torcidas organizadas são só de briga. Não é verdade. Existem pessoas ali dentro que são negativas, mas a minha filha não. Ela tinha vários amigos, fazia ações sociais, sempre ajudando, sempre amando o time dela. É lamentável o que aconteceu, tiraram a nossa menininha da gente, é o que diz a Gabriela, aliás, a Dilcilene Prado, mãe da Gabriela. É lógico, essa mãe deve estar dilacerada. Olha, um beijo, as minhas condolências, o meu abraço. Se eu pudesse, eu traria a senhora no colo. Mas infelizmente eu não posso. Mas, olha, eu me coloco no lugar dessa mãe, eu me coloco no lugar desse pai, justamente por essa história. Turma, e nas redes sociais?